Quem nunca ouviu a frase "o trabalho dignifica o homem"? Esse talvez seja o ditado que mais ouvimos ao longo das nossas vidas, desde a infância. Embora, conforme vamos crescendo, percebemos que nem todo tipo de trabalho é realmente considerado digno, tanto para nós quanto para a sociedade. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur, e hoje vamos falar sobre como o brasileiro médio encara a questão do trabalho e quais problemas essa maneira de pensar traz para a nossa sociedade. Então deixa o like, se inscreve e bora lá. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a questão do desequilíbrio entre o trabalho e a vida social. A gente vê muita gente hoje em dia na internet falando sobre a questão de ser a melhor versão, né? Sobre fazer o seu melhor, e é uma mensagem realmente positiva para todo mundo, é uma coisa que eu gosto muito de ver. Porém, isso eu vejo que acaba fazendo com que as pessoas sigam esse caminho de desequilíbrio entre trabalho e vida social. Aí você vê aquele papo de modo caverna, de modo ghost, né? E qual o problema de você ter esse desequilíbrio, né? É que esse desequilíbrio, no fundo do fundo, vem de um medo extremo da questão da pobreza, da instabilidade que a gente tem no nosso país, né? E também ele é fomentado por outra coisa que se comenta pouco, né? Eu vejo poucos vídeos no YouTube sobre isso, que é a cultura que valoriza mais o esforço físico do que a produtividade. Então, nós temos, né, no nosso país um passado com a questão rural, né? O agro é forte até hoje, e nós vemos até nos nossos pais, né, as gerações anteriores, falando com a gente, né? Olha, o esforço compensa. E não é que o esforço não compense, mas a questão é que o nosso país ele não cresceu vendo com tão bons olhos assim a questão do trabalho mais intelectual. Para os nossos antepassados, nossos avós, pessoas que vieram de nós, trabalho, que era trabalho, tinha que ser suado, tinha que ser mega esforçado, o esforço físico era muito levado em consideração. E isso acaba fazendo com que isso cause um desequilíbrio, porque essa pessoa, ela fazia aquilo que tinha que fazer, trabalhava, mas não cuidava da própria saúde, não cuidava da própria vida. E aí a gente vê hoje em dia como é que estão essas pessoas, né? E por que isso acontece? Eu vejo que isso acontece muito na internet por pressão das redes sociais, né? A gente tem muita gente a todo momento falando que a gente deveria estar melhor, que a gente deveria ser melhor, enquanto que isso é uma mensagem positiva, até que ponto isso realmente é positivo? Porque se você está a todo momento se comparando com outras pessoas, se você não consegue alcançar um ponto que você fala assim, aqui eu estou bem, aqui eu estou adequado, eu alcancei aquilo que eu deveria alcançar. Você está fazendo isso por você mesmo ou por outras pessoas? Então existe uma pressão das redes sociais, existe a questão da cultura da fofoca que a gente tem no nosso país, né? Das pessoas falando as coisas uma para outra, todo aquele problema também das fofoquinhas aqui e ali, dos grupinhos, né? E no fundo, a gente sabe que isso vem de uma inveja, né? Infelizmente, que a gente tem no nosso país, as pessoas, elas têm esse problema com a inveja de nós, né? Todos nós temos isso também. E também a questão da ganância, né? Ou seja, eu não quero que a outra pessoa tenha aquilo que eu tenho. Quero ser exclusivo, eu quero ser destacado aos olhos de todas as pessoas, né? Então, esse problema de querer ser melhor em tudo, ficar buscando elogios, carências de atenção, né? Isso faz com que a vida da pessoa se torne impossível, porque ela quer agarrar tudo ao mesmo tempo. Ela quer fazer academia, ela quer ser melhor na área de trabalho dela, ela quer fazer arte marcial, ela quer fazer tudo que as outras pessoas valorizam, ela quer fazer, para poder conseguir o quê? Atenção, para poder conseguir destaque. E tem um problema com essa questão de ficar correndo atrás de elogios. Isso não é uma coisa saudável quando se passa determinado ponto. É claro que é bom se destacar, tanto no meio social quanto no trabalho, são coisas fundamentais. Porém, quando chega a esse ponto, essa questão de querer ser melhor em tudo, essa pessoa ela agarra tudo e acaba não conseguindo alcançar nada. Quem não respeita seu descanso não se respeita. Não tem como. Para nós, na nossa vida, a gente tem que ter um tempo adequado para descanso, para a nossa vida social e para o nosso trabalho. E a performance, esse fardo da performance, impede muitas vezes que a gente alcance esse equilíbrio entre trabalho e descanso. Nem tudo na nossa vida precisa ser sobre se desenvolver. Nem tudo na nossa vida precisa ser exatamente sobre subir o nosso patamar. Nós também temos que saber descansar. Nós também temos que aprender a ser satisfeitos, ser gratos com aquilo que nós temos. E isso é uma coisa que eu vejo sendo muito menos conversado na internet do que, por exemplo, o papo, né, a questão da produtividade.
Mais uma vez, produtividade é bom, porém ninguém é super-homem. Todo mundo precisa descansar e as pessoas têm sonhos diferentes. Então não tem como eu desrespeitar a pessoa X ou Y por causa do sonho que ela tem e eu não tenho, né? Todo mundo só tem um corpo. Se você não respeita o descanso do seu corpo, se você não respeita ali a sua alimentação, fica fazendo aquelas dietas extremas, fica, né, tomando bomba, fazendo coisas exageradas para poder agradar pessoas que você não conhece, pessoas que você nem ao menos se interessa, você só está sendo idiota, você está sendo uma pessoa Maria vai com as outras. Então, qual é a questão aqui? Esse desequilíbrio acontece por causa da questão das redes sociais e da cultura de fofoca que temos no nosso país. E como é que a gente consegue passar por cima desse tipo de coisa? Tendo um equilíbrio, sendo grato às pessoas, não escutando papos estranhos de coaches que falam que você precisa ser assim ou assado para poder alcançar determinado resultado. Aí você vê outras pessoas do seu lado, né, que conseguiram alcançar esse resultado sem ter, às vezes, nenhuma dessas coisas, sem ter toda essa base que você tem. E a verdade é que o ser humano mesmo faz isso consigo. Ele acha que é necessário, às vezes, muitas coisas para que ele alcance um objetivo que, às vezes, está a poucos passos à frente dele. E para nós, homens, também, isso é muito perceptível, porque a gente consegue ver que a exigência é maior, a exigência da questão da força física, a questão do trabalho, a questão da performance nas áreas da vida, né? Você ser uma pessoa confiável, coisas muito boas, coisas muito desejáveis, porém não devem ser feitas visando simplesmente aparecer ou impressionar outras pessoas. Pessoas essas que muitas vezes nem sequer estão prestando atenção em você ou nem sequer estão observando isso em você. É responsabilidade de todo homem adulto, toda pessoa adulta, homem ou mulher, de saber valorizar a si mesmo e saber aquilo que consegue ou não consegue, saber até onde pode ir e não pode. Até porque a gente não consegue fazer todas as coisas, né, ao mesmo tempo. Mas e você? Considera a sua situação de trabalho digna? Acha que as coisas que você está buscando valem a pena? Os seus objetivos, suas metas pessoais? Você consegue equilibrar isso com a sua vida social, com a sua vida em família? Responde aí para mim nos comentários. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.